A Multinova é uma empresa que já tem 24 anos. Fruto de uma ideia de dois colegas de trabalho, eu, o Júlio Munhol e o Paulo Feltrin. Eu, em 1988, eu já era representante comercial. E desde então a gente começou timidamente com uma empresa muito pequena. As instalações eram tímidas no porão da casa do pai do Paulo Feltrin, né? Trabalhávamos somente à noite, porque durante o dia nós tínhamos a nossa atividade. E fui procurado pela Multinova, antiga Multiplastic. A Multinova ela deu início às suas atividades então em 1988, novembro de 88 ela foi oficialmente concebida, né? Então, para começar a realizar um trabalho na área comercial. E o Júlio e o Paulo me convidaram e eu iniciei meus trabalhos na empresa, buscando o mercado. Na época, em 1987, 88... Iniciamos nosso trabalho fazendo sacaria comum. Éramos empregados de uma outra empresa, a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações na ocasião, e tínhamos um desejo, uma vontade muito grande de empreender um negócio próprio. Sacos para alimentos, para confecções. E deixar de ser empregado, ter essa liberdade de empreender o próprio negócio e fazer as coisas da maneira que nós achávamos que era a melhor. E no passar do tempo fui vendendo embalagens, né, na parte de sacos plásticos, bobinas plásticas. Não tínhamos a ideia do que fazer, debatíamos muito sobre isso na época. Eu já representava em São Paulo uma empresa que produzia plástico bolha. Não conhecíamos absolutamente nada desse segmento, éramos totalmente crus nisso. Mas isso também não nos tirou a vontade de empreender esse negócio. Não foi um obstáculo que pudesse nos parar. Nós resolvemos aprender sobre isso, fomos buscar informações. E veio essa ideia da gente começar a produzir plástico bolha aqui no Rio Grande do Sul. Lá foi concebida inicialmente a ideia da Multiplastic ou Multinova, que hoje se consolidou, né, ao longo depois dos 23, 24 anos. Quando começamos a extrusão de materiais. A partir dessa data, compramos diversos equipamentos como extrusora e corte-solda e aumentamos bastante a nossa produção em relação ao início. O tempo passou, continuamos crescendo, mudamos de local, o local lá onde iniciamos as atividades não tinha mais espaço. Fizemos ampliação de pavilhão. Alugamos um galpão industrial próximo de Caravaggio, né? Que então a gente foi pioneiro no Rio Grande do Sul na fabricação de plástico bolha. Porque a região ela não tinha uma grande estrutura de empresas produtoras, mas em contrapartida a demanda por esse produto era bastante grande, né? Atuando bastante no setor moveleiro, que é uma característica forte na nossa região. E outros segmentos, como metal mecânico, demandarem esse tipo de produto. E esse produto vinha de São Paulo, num custo de frete bastante elevado, face ao volume versus o peso, né? Caxias e a região, ela já tinha essa demanda e que nós entendíamos que era um espaço que tínhamos para iniciar um novo negócio. Mas eu diria que, como todo empreendedor, né, ela é fruto de sonhos, fruto da ingenuidade do empreendedor. O empreendedor, na minha avaliação, é um ingênuo, né, ele é um sonhador. E a gente, obviamente, não sabe dos problemas, dos tropeços, das dificuldades que não conhecer um segmento como é o nosso caso, né, como foi o nosso caso. Éramos teimosos, queríamos ir à frente, acabamos aprendendo muito sobre o segmento. Nossa entrada no plástico bolha aconteceu em 1997, 98. E aproveitamos também um espaço que na nossa região não existia nenhuma empresa desse segmento, né, que fizesse, que produzisse esse tipo de material em grande escala, né? E foi o primeiro passo importante na diversificação de produtos e no crescimento da empresa. Em 97, nós resolvemos visitar, conhecer uma feira de embalagens de equipamentos do setor plástico na Itália, em Milão. Então a gente foi para a Itália, aí o Paulo e o Júlio, para descobrir um fabricante de máquina para produzirmos plástico bolha.
entendo que foi o grande passo que demos para conhecer um pouco mais, né, do mundo que é o segmento plástico e entender um pouco mais aonde nós estávamos tentando crescer e investir. Tivemos contato com muitas tecnologias, processos, coisas absolutamente diferentes que nós não tínhamos a menor ideia de que existia. Uma mudança radical na empresa e no modo de enxergar o setor de embalagens. Por quê? Porque nós, a partir de então, começamos a focar. Escolhemos um foco, seria o quê? Embalagens de proteção, e não todos os tipos de embalagem. Começamos a produzir embalagens de proteção, porque a bolha tem essa característica, né? Proteger produtos. É a transformação para um produto que na época não existia na região. Isso facilitou muito as coisas no começo. Compramos esta máquina de bolha, a primeira do sul do país, que foi aqui instalada em maio de 98. Eu acho que o primeiro diferencial, o primeiro marco importante é essa data. Onde eu ainda era representante e eu fui convidado pelo Paulo e o Júlio na época para ser sócio deles nessa unidade. Até o ano de 2000, quando resolvemos também acrescentar mais um produto à nossa linha, que foi a entrada do polietileno expandido, que também é um produto diferenciado. Outro produto que também não era produzido no sul do país até então, e a gente foi pioneiro nisso. Foi um segundo marco na nossa história. E a gente sempre foi tentando ser pioneiros em tecnologias, inovações, tanto que na época também, na parte de manta de polietileno expandido, a gente foi pioneiro no Rio Grande do Sul. Em 2002, a empresa teve uma mudança no quadro societário. Quando houve uma fusão da Plastimanta com Multinova, veio a compor conosco um sócio investidor. Daí eu fui convidado para participar na empresa para assumir a área comercial. E a partir de então nós tivemos fôlego, isso aconteceu em 2002, para fazer novos investimentos, abrir novas unidades Fabris pelo Brasil. Percebemos que nós precisávamos estar próximos dos mercados que gostaríamos de explorar, em função do custo de frete, de transporte, e pensamos em abrir filiais. Abrimos em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo e Salvador. Atualmente temos 4 unidades Fabris, a nossa matriz é aqui em Farroupilha, né? Nós temos uma filial em São Bento do Sul, em Santa Catarina, muito próxima de mercados importantíssimos como Curitiba, a Grande Curitiba, como Joinville, Jaraguá do Sul e mesmo Florianópolis e arredores, onde atendemos por essa unidade Fabril de São Bento do Sul. E atendemos também, de certa forma, o norte do Paraná, né? A região de Arapongas, que é um polo moveleiro, que nós temos essa proximidade também com o polo moveleiro. Jaguariúna, em São Paulo, perto de Campinas, e Salvador, na Bahia. O que acontece? A gente resolveu pegar e distribuir essas unidades um pouco menores no Brasil, para a gente estarmos mais próximos dos nossos clientes, mais próximos dos nossos mercados, para sermos mais competitivos. Portanto, nós atendemos todos os setores, todos os polos moveleiros do país pelas unidades que temos e, obviamente, outros setores de atividade, como metal mecânico. Materiais para o coureiro calçadista, a gente vende manta aluminizada e os produtos para construção civil. O setor de computação, o setor de eletroeletrônicos e uma série de outras hoje, segmentos de atividades. Alimentício, metalúrgica, o ramo de vidraçarias, artesanatos, então são uma infinidade de aplicações que no início da nossa empresa a gente não tinha acesso. A Multiplastic passou a ser chamada de Multinova. Por quê? Porque nos estados onde nós estávamos interessados em abrir as filiais, o nome Multiplastic já existia. Ele já fazia parte de nome de empresas desses estados que nós interessávamos. Então o que aconteceu? Para que nós não tivéssemos que discutir por um nome Multiplastic, nós resolvemos
trocar, mudar o nome da empresa para Multinova. E aí fizemos uma reserva de domínio nas juntas comerciais dos estados onde nós tínhamos interesse em abrir filiais, e a Multinova começou a crescer então para outros estados.